Graça e paz. Hoje a aula é sobre paciência, né? Está dentro da série O Caráter de Cristo, né? Então, nós já temos visto como é Cristo, né? É claro que é um estudo, esse estudo não é um estudo que vai se aprofundar na pessoa de Cristo, mas ele tem o objetivo de voltar para nós, para que nós sejamos como Jesus Cristo. É claro que nós não vamos atingir, né, esse nível de perfeição de Jesus, porém, nós precisamos lutar para que isso aconteça. Então, eu acredito que com esta aula, nós devemos meditar e melhorar, sabe? Pedir a Deus que Ele vai transformando o nosso caráter, para que cada dia nós possamos ser melhores, né? Então, paciência e domínio próprio são duas virtudes que nós vamos tratar hoje. A primeira delas vai ser a paciência, que é um fruto do Espírito. E eu espero que você tenha bastante paciência para assistir essa aula, meditar, e com certeza o Espírito Santo vai trabalhar, né, em teu coração, para que você se aproxime muito mais de Deus e honre muito mais ao Senhor, tá? Então, paciência, aí já vem uma definição. Essa definição é uma definição secular, mas que realmente é isso. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Veja que envolve várias coisas aqui. Então, primeiro, é uma virtude, é uma qualidade do ser humano, tá? E ela é baseada no autocontrole emocional. Autocontrole emocional, ou seja, um controle por si próprio do seu emocional. E eu acho que nós, em determinados momentos, nós temos esse autocontrole, e às vezes não, muitas vezes não. Eu estava me lembrando, né? Eu acho que com você não acontece, né? Quando você vai entrar num site, aqueles sites que você se cadastra e de repente aparece aquele iconezinho lá escrito "Não sou um robô". Quando eu vejo aquilo já me dá eu já perco a paciência, né? Porque aí vem aquelas figurinhas, né? Clique em tal coisa, e você clica e não dá certo, e você refaz, e daí prove que você não é robô. Teve um dia que eu cheguei à conclusão que eu era um robô, né? Então, aquilo parece que irrita. E outras coisas, né? Trânsito, barulho, dependendo da pessoa. Então, tem muitas coisas que podem fazer com que nós percamos o nosso controle emocional. Tá? Então, isso eu falo secularmente, e eu falo do nosso ser. Tá? Porque nós, como seres humanos, nós adquirimos algumas características depois da queda de Adão, e essas características são ruins, né? Então nós olhamos muito para nós, né? O egocentrismo, o egoísmo, e todas essas coisas nos levam muitas vezes a nos irritar, a perder a calma, perder a paciência, perder o controle emocional. Mas nós vamos ver que para o cristão é diferente. Nós, como cristãos, devemos agir diferente, devemos praticar isso, né? E nos esforçar ao máximo para que nós possamos manter a paciência para glorificar a Deus, para glorificar ao nosso Senhor. Então nós temos que primeiro ver esse conceito, tá? Já vimos que é um autocontrole, tá? Nós podemos sim perder a paciência, perder a calma e a concentração, porém nós temos que respirar fundo, manter a tranquilidade, manter a calma. Como o Léo falou na primeira aula, essa paciência, agora nós vamos ver a paciência dentro da Bíblia como uma virtude do Espírito Santo. Então, nós sabemos que isso é uma verdade, que existem pessoas que são mais tranquilas, outras são mais agressivas, outras mais agitadas, né? Isso até pode ajudar alguma coisa, mas a Bíblia, ela não isenta ninguém. A Bíblia não fala, você tem o temperamento colérico, você tem o temperamento sanguíneo, você não precisa ter paciência, de jeito nenhum. A paciência é uma virtude dada pelo Espírito Santo a todos os cristãos. A todos os cristãos. Então, vamos lá. Então, agora, Deus
é tão paciente comigo, então por que eu não tenho paciência? Aqui já entramos numa meditação. Deus tem paciência? Sim. Paciência e longanimidade é quase que a mesma coisa. Muitas vezes, inclusive na Bíblia, algumas versões trazem paciência, outras longanimidade, embora a longanimidade nós entendemos que é algo mais profundo, é uma paciência benevolente, é uma paciência em benefício de outras pessoas. Então, Deus tem essa longanimidade, isso faz parte do caráter de Deus, e Ele comunica esse atributo a nós seres humanos. Claro que dentro do nosso nível, né, de pessoas falhas, de pessoas que ainda estão num corpo mortal. Tá? Então, Deus é paciente comigo, então por que eu não tenho paciência? Então, Deus é paciente. Deus é paciente. Veja como Deus tem paciência com você. Para um pouquinho e medita como Deus tem paciência com você. Como Ele tem paciência comigo. Até mesmo antes de nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos a Deus, cada um tem sua vida, cada um tem sua história. Mas veja, olhe para trás e veja como Deus foi longânimo, como Ele teve paciência. Ele não nos exterminou, Ele não nos castigou por causa disso, por causa do nosso pecado. Antes Ele fez o quê? Ele nos trouxe para Ele. Ele foi nos buscar, nós que éramos como ovelhas desgarradas, Deus foi nos buscar. Veja a paciência desse bom pastor. Eu acho interessante o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Timóteo 1,15, que essa palavra ela é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E ainda ele complementa, dos quais eu sou o principal. E na sequência, no versículo 16, Paulo fala que Jesus fez isso para demonstrar, para que todas as pessoas pudessem ver a sua longanimidade. Ou seja, ele preservou o apóstolo Paulo, ele foi longânimo para com o apóstolo Paulo, e isso foi reconhecido pelo próprio apóstolo, que Deus teve paciência com ele. Deus foi longânimo, Deus não o exterminou, Deus não o castigou, antes Deus o preservou para a salvação e para o ministério pelo qual ele foi chamado. Então ele fala da longanimidade de Deus, como Deus teve paciência com ele, como Deus teve paciência comigo e como Deus tem paciência com você. E Deus também, ele é longânimo no sentido de esperar o momento, né? Deus, ele age dessa forma, tudo a seu tempo. Deus é perfeito nesse atributo. Então, olhando para Deus, e nós queremos ser imitadores do Senhor. O apóstolo Paulo fala também, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, assim como Deus é longânimo, é paciente, nós precisamos ser como filhos de Deus, nós precisamos ter esse atributo e desenvolver isso em nós também. Tá? Deus é tardio para se irar. Salmo 86:15. Consegue... Só nessa parte desse versículo, você consegue meditar nisso? Deus é tardio para se irar. Deus é perfeito. É tardio para se irar. Então, nós precisamos sempre analisar toda a situação, procurar agir racionalmente, não somente com as emoções. As nossas emoções nos enganam, né? Enganoso é o coração do homem, então nós precisamos sempre estar analisando tudo o que está acontecendo à nossa volta e tentarmos, procurarmos não nos irar, né? E se por acaso você se irar, a Bíblia fala para você se irar e não pecar, não expor para fora essa ira, mas guardar dentro de você, orar e pedir que o Espírito Santo te acalme. Paciência na doutrina cristã, então o ato de ser paciente é considerado uma das virtudes do Espírito Santo. Né? Então o que se espera do cristão é que o cristão seja paciente, longânimo, que ele analise tudo através da palavra de Deus, que ele veja pela visão de Deus, que ele haja segundo o querer do Espírito Santo.
Então, não existe isso de um cristão falar, não, mas eu sou muito irado. Ah, não, nem venha me falar de paciência, eu não tenho paciência. Não, então, medite na palavra de Deus. Olhe na palavra o que Deus está exigindo de você como um cristão. Então, não existe uma desculpa, não existe um argumento contrário à palavra de Deus. Você não pode falar, eu sou assim e pronto. Não, de jeito nenhum. Se você é um cristão verdadeiro, você vai lutar e lutar, de repente vai ter que lutar muito contra essa ira, contra o nervosismo, a perda de paciência em qualquer situação, porque isso é uma virtude de Deus. Ou seja, Deus dando algo para você e você precisa receber isso mesmo, precisa praticar isso. Veja que os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, a Bíblia traz isso no singular, né? Já vamos falar daqui a pouco sobre isso. O fruto do Espírito é algo que precisa ser desenvolvido. Nós recebemos de Deus e precisamos praticar isso. Então é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso. Saiba disso, o Espírito Santo é poderoso para transformar uma vida. Deus não exige nada de nós sem que Ele possa nos dar antes. Isso é uma realidade. Se Deus está exigindo paciência, Ele vai nos moldar, Ele vai nos transformar, Ele vai preparar o teu coração. De repente você pode estar assistindo essa aula e pode estar de repente nervoso, pode estar até um pouco irado, de repente está acontecendo alguma coisa na tua vida que está tirando a tua paz. Saiba de uma coisa, o Espírito Santo de Deus, Ele habita no crente, Ele habita no cristão e Ele transforma você. Creia na palavra de Deus, confie em Deus. Não olhe para aquilo que está à sua volta, olhe para o que a palavra de Deus te ensina. Ter paciência significa acreditar na palavra de Deus. Veja que isso é para um cristão. Não se exige essa paciência bíblica, essa paciência que é uma virtude do Espírito Santo de uma pessoa que está vivendo para esse século, vivendo para si mesmo. Mas sim para quem vive para Deus. Então ter paciência significa acreditar na palavra de Deus e perseverar em seu caminho. Veja que envolve sim uma perseverança. Eu preciso crer na palavra de Deus e perseverar, insistir, batalhar mesmo, para que eu não venha cair na tentação de ficar irado. Né? Pois Deus é o Senhor do tempo. Tá? Ele manda o tempo, às vezes você fica preocupado com o tempo, o que vai acontecer, não vai dar tempo. Não, calma. Deus é o Senhor do tempo, do espaço, Ele é dono de tudo e de toda a história. Quando você confia em Deus, você tem essa paciência, você sabe esperar em Deus, você sabe clamar a Deus. É isso que Deus quer do cristão, que nós realmente saibamos esperar nele e o reconheçamos como o Senhor de tudo, do tempo, do espaço, da história. Eu falo da história num aspecto geral, mas da nossa história individual. É o Senhor soberano que cuida da tua vida, é Ele que conduz a tua vida. Aqui o Timothy Keller, ele fala assim, capacidade de enfrentar problemas sem perder a cabeça ou partir para o ataque. Veja que é muito parecido com a definição secular, do que se entende por paciência. O oposto da paciência é o ressentimento contra Deus e contra os outros. Então, o oposto à paciência é o ressentimento. O ressentimento seria uma mágoa. Eu achei que essa palavra, ela é bastante suave até, né? Ela é uma palavra bastante suave. Pode ser usada assim, um ressentimento, uma mágoa, mas aqui muitas vezes o oposto da paciência é a ira, é a preocupação, é a agressividade. Eu já vi um homem que se diz pastor e ele estava um dia pegando a Bíblia e ensinando as pessoas a bater na Bíblia e falar, Deus, está escrito aqui, eu exijo do Senhor. Isso é ensinar o povo a não ter paciência. O salmista, ele nos ensina, esperei com paciência no Senhor. A Bíblia não ensina ninguém a exigir nada de Deus. Quando você acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para você, você começa a ficar impaciente, ficar irado, nervoso. Tem muita gente que fica irado contra Deus, contra seu irmão. Não, irmãos, não é isso que Deus quer.
O que Deus quer de nós é que nós o respeitemos como Senhor da nossa vida. Então é muito importante nós mantermos a calma e a consciência de que Deus é soberano e tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Então o objetivo dessa aula não é conceitualizar, mas ensinar o cristão a desenvolver essa virtude. Eu acho que nós já sabemos bem, né? Quem falou de paciência, longanimidade, você já vai compreender. Então a questão agora é nós aprendermos a sermos pacientes, né? Então vamos lá. Ensino a palavra de Deus, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, e contra essas coisas não há lei. Então está aqui a paciência. Temperança nós vamos falar depois. Temperança e domínio próprio é a mesma coisa, tá? Mas no momento nós estamos falando da paciência. Ele está dizendo que é um fruto. Veja que aqui está no singular, mas o fruto do Espírito é. Então, todas essas coisas, isso aqui é um conjunto, é um fruto. Então, muitas vezes uma pessoa fala, não, eu tenho muito amor, e eu estou bem, eu amo as pessoas, eu amo a Deus, eu só não tenho paciência. Eu tenho paciência, mas não tenho muita bondade, não tenho muita temperança, domínio próprio. Então, é necessário que você ore, clame a Deus e que seja trabalhado isso na tua vida e que você passe a praticar, a desafiar a você mesmo. Se você é uma pessoa impaciente, busque a paciência. Se você se irrita, quando você vai se irritar, fala com Deus, peça socorro, fala com o Espírito Santo naquele momento para que Ele aquiete, para que Ele acalme o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra de Deus nos ensina assim, né? Então veja que é o fruto do Espírito Santo, está dentro do fruto. E Jesus, ele diz, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós para quê? Para que vocês deem frutos. Ou seja, para que nós tenhamos um caráter, para que nós nos aproximemos do Senhor. O fruto do Espírito é amor, alegria. Então, na paciência, eu só coloquei aquela setinha verde ali só para destacar melhor a paciência, né? Tenha paciência. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5,16. O que Deus está mandando, isso é uma ordem de Deus, andem no Espírito, ou seja, andem segundo a palavra de Deus, andem segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, não segundo a carne. A ira, o nervosismo, palavras torpes, palavras de xingamento, essas coisas são da carne. Obras da carne, nós vamos ver isso também. Então, a palavra de Deus está falando, andem segundo o Espírito, andem no Espírito, pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensina, ele nos diz, paciência é uma virtude dada por mim. O Espírito Santo nos dá essa virtude, nós precisamos realmente clamar a Deus por isso. Aqui o apóstolo Paulo, antes dele falar, seria um texto, antes dele falar dos frutos, ele vai explicar algumas coisas aqui. Ora, as obras da carne, veja que as obras, o fruto é no singular, o fruto, o Espírito Santo está dando todas aquelas virtudes, é um fruto. O conjunto de virtudes é o fruto. Aqui as obras da carne são manifestas e aqui estão. Adultério, fornicação, impureza e lascívia. Aqui são obras infrutíferas, obras da carne, obras pecaminosas. Primeira parte ele fala sobre os pecados sexuais, adultério, fornicação, impureza e lascívia. Mas nós já vamos ver sobre isso. Segundo, idolatria e feitiçaria aqui, sobre a adoração, sobre Deus, sobre a vida espiritual e aqui na sequência, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia e rebeliões, aqui sobre relacionamento. É aqui que nós estamos. Quem não tem paciência, ele acaba tendo ódio, acaba arrumando discórdia, rivalidade, ira, porfia. Porfia, sabe aquelas discussões? Essa pessoa sempre está envolvida numa discussão, até mesmo discussão religiosa. Ela ama discutir, satisfaz a sua carne.
Não é isso que Deus quer de nós. É claro que nós precisamos defender a verdade. É lógico que nós precisamos honrar a Deus defendendo a sua palavra, mas sempre com brandura, com mansidão, com amor. Aí você pode falar, mas eu sei de uma história, está escrito na Bíblia, lá em João, no capítulo 2, do versículo 14 ao 17, que Jesus chegou em Jerusalém e viu os cambistas, e ele viu aquelas pessoas também que vendiam animais, ali, e ele fez um chicote e os expulsou de lá. Não dá a impressão que Jesus perdeu a paciência? Não. Jesus nunca perdeu a paciência. O que ele fez ali, ele fez com consciência, tanto que ele foi lá e ele fez o chicote. Ele ficou ali, ele olhou tudo aquilo, viu que estava errado. E ele disse, vocês estão fazendo um comércio na casa do meu pai. Ou seja, eles estavam sujando o templo. Eles estavam manchando o templo, o propósito do templo. Estavam escandalizando. Então o que Jesus fez? Ele vai lá e expulsa. Eu não vejo nessas passagens, onde mostra em Mateus e também em João dá mais detalhes, Jesus não bateu em ninguém. Tá? Ele não falou nenhum palavrão, mas ele usou da sua autoridade para purificar aquele lugar. Aí ele jogou o dinheiro no chão, derrubou as mesas e expulsou de lá. Isso não é perda de paciência, isso é defender, isso é defender uma verdade, defender a pureza do templo. Os discípulos mesmos, eles chegam à conclusão, eles lembram que a palavra de Deus nos ensina que por causa do zelo, Jesus seria perseguido, Jesus morreria por causa disso. Então houve perseguição por causa do zelo dele para com a casa do Senhor. Então essa atitude foi movida pelo zelo em relação às coisas de Deus. Não pelo eu, não pelo ego, não pelo egoísmo, não pelo orgulho, mas pelo zelo nas coisas de Deus. Então ninguém tem esse direito de falar, Jesus ele perdeu a paciência. Não. Jesus ele simplesmente mostrou que ali não era o lugar para isso e ele usou da sua autoridade. O problema é que nós, às vezes na nossa impaciência, acabamos chegando aqui. Ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia e rebeliões. E isto não glorifica a Deus. E eu tenho certeza que você, como um cristão, quer glorificar a Deus na sua maneira de viver e na sua maneira de agir. Aqui vem invejas, homicídios, bebedeiras e tal. E aqui no final ele fala, os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Aí você pode se assustar e falar, mas eu perdi a paciência, eu fiquei irado, então eu não vou herdar o reino de Deus. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo os que praticam. Quem pratica, isso se torna uma constância em sua vida. Ele não está demonstrando a conversão e arrependimento, ele não está demonstrando o novo nascimento através do seu caráter, através do seu proceder. Então ela vai viver na ira, na impureza sexual, nas rebeliões, na discórdia. Essa pessoa está demonstrando que ela não é uma pessoa que se converteu, ela não é uma pessoa cristã. Por isso, os que praticam tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Se a falta de paciência é uma coisa constante na tua vida, você precisa repensar. Pensa no teu cristianismo. Tá? Então ele fala isso, depois ele contrapõe, né? Ele contrapõe justamente com o fruto do Espírito. Aqui, ó, o fruto do Espírito é o amor. Veja que lá está contra esta palavra. A ira, porfias, essas brigas, elas se opõem à paciência, ao amor, a tudo que pertence, tudo que é o fruto do Espírito. Né? Então, nós precisamos realmente fugir dessas coisas, fugir dessas tentações e termos de fato um coração semelhante ao coração de Cristo. Mas agora, tá? Então ele fala depois dessas coisas, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca, tá? E revestivos. Bom, vamos falar aqui primeiro desse versículo 8. Tá? Então, Colossenses 3, 8 até o 12 vai falando sobre o comportamento cristão, mas veja que
como parece que está muito unido assim o versículo 8 com o 12. Mas agora, nesse momento, é como se você abrisse a Bíblia e você lesse a Bíblia assim, como disse o Jonathan Edwards, lendo a Bíblia contra você. Ele está dizendo, mas agora despojai-vos, ou seja, tirem esta roupa. Isso não serve para vocês, isso não serve para o cristão. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera. Ira, cólera, é briga, é a perda da paciência, né? A malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena. Olha a comunicação obscena da vossa boca. Vocês sabiam que existem cristãos que em momentos difíceis, em momentos de uma certa pressão, nervosismo, eles falam palavrões, eles xingam, eles amaldiçoam pessoas. Uma coisa interessante, irmãos, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela não deve ser somente no templo. Entre as quatro paredes do templo, nós conseguimos ser cristãos praticamente perfeitos. Nós oramos, nós cantamos para Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. Mas não é só isso. Deus exige uma vida com Ele. A pessoa que é de Cristo, ela honra Cristo em toda a sua vida. Não é um ser dentro do templo e um ser lá fora. Deus está exigindo de nós o quê? Que nós tenhamos um caráter semelhante ao dele. Por mais que seja difícil para nós, mas quando nós clamamos a Deus, eu tenho certeza que Ele nos dá, Ele nos abençoa dessa forma. Então Ele está dizendo para você se despojar disso. Tira as vestes sujas, essa veste de ira, de palavrões, de maledicência. E ele fala o quê? No 12, revesti-vos, ou seja, põe agora uma roupa. Revesti-vos, se vistam com estas coisas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha, como eleitos de Deus. Nós sabemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o povo dele. Então, se nós somos eleitos, o apóstolo está dizendo isso. Se revistam como eleitos, como pessoas que realmente são de Deus, como filhos de Deus. Não como pessoas que pertencem ao mundo, mas como filhos de Deus. Como eleitos de Deus, santos e amados, santos, separados por Deus, amados, de entranhas de misericórdia. Deus manifesta a sua misericórdia em nós, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Veja o que ele está dizendo aqui. Olha que longanimidade, né? É paciência. É para você se revestir de longanimidade. Respira fundo. Olha para Deus. Não é fazer aqueles exercícios, de exercícios mentais, de sentar numa determinada posição, ficar falando para você ter uma paz, não. É para você se voltar para Deus como eleito de Deus, como pessoa de Deus, como um filho de Deus que honra o teu Pai. Esse é o ensino que a palavra está nos dando. Mansidão. Mansidão. Eu acho que ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa cheia de cólera, cheia de ira, de uma pessoa impaciente. Mas todos amam estar junto com uma pessoa longânima, paciente, uma pessoa mansa de coração. Essas pessoas, elas são procuradas até mesmo para dar conselhos, para ensinar, porque são pessoas que têm essa mansidão, elas demonstram esse fruto do Espírito, se eu precisar de um conselho, eu não vou buscar um conselho com uma pessoa que vive gritando, xingando meio mundo. Não há uma pessoa que demonstra um caráter de Cristo. Então, revesti-vos como eleitos de Deus, como povo de Deus, de mansidão, longanimidade. Jesus disse, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E tem uma outra aula que fala sobre isso. John MacArthur, olha o que diz, a pessoa não regenerada, ou seja, uma pessoa que vive nesse mundo, ela não é uma cristã
ocasionalmente faz coisas humanamente boas. Você vê sim uma pessoa que não é cristã, às vezes até mantendo uma certa calma, até dando um bom conselho, até falando algumas coisas boas, porém ele está dizendo que isso é ocasionalmente. Tá? E a pessoa regenerada, ou seja, os cristãos, ocasionalmente, né, caem em pecado. Tá? E a pessoa regenerada ocasionalmente cai em pecado. Ocasionalmente ela cai em pecado. Não é uma constante na vida dela. A ira, essa brabeza, essa impaciência, não pode ser constante. Isso aí pode ser alguma coisa ocasional. Né? Como eu falei, a gente se irrita com a informática, que nos ajuda tanto, né, a melhorar nossa vida. Né? A gente se irrita com isso, se irrita no trânsito. Né? Se nós nos irritamos no trânsito é porque nós estamos num carro, Deus já nos abençoou daquela forma. Seria muito mais demorado a gente ir a pé para um lugar. Então precisamos ter paciência. Filhos, seus filhos tiram a paciência, saiba que filhos são presentes de Deus para você. Precisa corrigi-los, educá-los, normal. Né? Se eles estão tirando a tua paciência, não estão obedecendo, a Bíblia fala para usar uma varinha, né? Não é errado isso, né? Mas faz como Jesus expulsou aqueles homens do templo, faça isso com longanimidade. Faça isso com paciência, com a razão, jamais com a emoção. Tá? Então, ocasionalmente, nós podemos sim cometer alguma injustiça, um pecado, ocasionalmente. Mas isso não pode ser constante em nossa vida. Tá? E agora, o domínio próprio. Né? Essa aula é sobre paciência e domínio próprio. O domínio próprio está muito ligado à paciência e a paciência é ligada ao domínio próprio. Né? Se você tem paciência, você está dominando ali as tuas emoções. Né? Então, o que é o domínio próprio? Ele faz referência ao controle das paixões e apetites. É a prática do autocontrole, equilíbrio. Equilíbrio. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela é equilibrada. Ela não é uma pessoa desenfreada. Ela não é como um caminhão carregado e sem freio numa descida que vai arrebentando com tudo. Não. Ela é uma pessoa que tem equilíbrio. Esse domínio próprio faz com que nós possamos dosar cada área da nossa vida. Que nós possamos ter equilíbrio em cada área da nossa vida. Na doutrina cristã é uma virtude do Espírito também, dada a todos os cristãos. Ela está dentro lá do pacote de o fruto, está temperança ou domínio próprio é a mesma coisa. Tá? Então, a todos os cristãos, você pode falar, mas eu não tenho domínio próprio. Eu não consigo. Eu não consigo me conter em algumas áreas, então vamos aprender de Deus, vamos aprender com o Senhor. Dado a todos os cristãos para que exerçam domínio sobre suas paixões, principalmente sensuais. Então o domínio próprio fala principalmente sobre essas paixões sensuais. Tá? É o que Paulo ele fala sobre a lascívia, sobre o adultério, e aí ele fala na questão do domínio próprio, mas é claro que ele envolve todas as áreas da nossa vida mesmo. O cristão piedoso, aqui do Jerry Bridge, o cristão piedoso é aquele que exerce autodomínio, ou seja, o domínio próprio, é um autodomínio sobre os pensamentos, emoções, atitudes e conversas. Pensamentos, de repente você é uma pessoa dada a ter pensamentos impuros, ou pensamentos maldosos, pensamentos agressivos. Então, é necessário ter esse domínio. E isso acontece quando você passa a meditar mais na palavra de Deus. E falar mais com Deus também. Nas emoções. Eu estava falando agora há pouco da paciência, né? Então envolve emoções também. Né? Uma pessoa muito colérica, muito brava, muito difícil de lidar. Você sabe quando alguém fala, essa pessoa é muito temperamental, essa pessoa perde a paciência muito fácil. Não, isso não faz parte do cristão que tem o domínio próprio. Tá? Então, emoções, atitudes, tá? Até as atitudes. O que nós fazemos, como nós agimos, se nós agimos corretamente. Claro que os discípulos estavam aprendendo, mas muitas vezes a gente via aqueles discípulos de Cristo inchando um pouco, né, como aconteceu com Pedro, né, de repente começavam a achar que eram grandes e na verdade eles não eram. Eles, através da vida deles, eles iam mostrar a grandeza de Cristo.
Então, quando Jesus envia os 70 para evangelizar, eles vão. E depois do retorno e tal, Jesus manda alguns discípulos irem à frente, preparando o caminho, e era para eles passarem em Samaria e pedir um pouso para Jesus e todos os seus discípulos ali. E os samaritanos, eles negaram esse pouso. E o João e o Tiago, veja que o João era o discípulo do amor, né? A gente fala, o João é o discípulo do amor. O João e o Tiago chegam para Jesus e falam, eles não deram pouso. E eles dão uma sugestão para Jesus. Eles falam o seguinte, Jesus quer que nós oremos para que desça fogo do céu e os consuma. E Jesus diz para eles, vocês não compreenderam. Eu não vim para matar os homens, para julgar, para condenar os homens. Eu vim para salvá-los. Então veja, 2 discípulos de Cristo que estavam aprendendo, eles queriam matar, eles queriam que descesse fogo do céu e consumisse. Eles lembraram de certo de Sodoma e Gomorra, lembraram do Eliseu, né, quando aqueles jovens perseguem e irritam ele, mas Deus acaba usando ali sua vingança contra aqueles jovens. Talvez eles lembraram disso, mas Jesus falou, não, acalma o coração de vocês, tenham domínio. Não é porque eles não receberam vocês que vocês vão exterminá-los. Eu vim para salvar o que está perdido, né? Então, é isso. Temos que ter muito cuidado para que nós não tenhamos orgulho, que nós não sejamos ou pensemos ser acima do que realmente nós somos. Aqui em Provérbios 25, 28 está escrito, uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Um homem sem domínio próprio, sem autocontrole, ele é como uma cidade sem muralhas. Tudo atinge, tudo. Ele é atingido por tudo. Né? Sexo ilícito, bebedeiras, orgias, cólera, ira, adultério, tudo que é ruim acaba atingindo essa pessoa porque ela não tem o autocontrole, ela não tem o domínio próprio, então ela está sem aquela muralha. Tudo atinge, essa pessoa é duramente atingida pelas coisas mundanas, pelas coisas desse mundo. Então é por isso que o cristão autêntico, ele vai buscar isso. O Espírito Santo capacita para que ele tenha esse domínio próprio, esse autocontrole. Tá? Então, sem controle. O homem que não tem controle, ele é uma pessoa sem proteção nenhuma. O caráter dele está destruído, está arruinado. Ele precisa buscar no Senhor esse autocontrole. Entretanto, o fruto do Espírito Gálatas 5, 22 e 23, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e benignidade.